Bom, meu nome é Reinaldo de Jesus Cunha, sou da etnia potiguara, por parte da matrilinealidade da minha mãe. Meu pai é pernambucano, também tem matrizes indígenas e africanas, apesar que eu não tenho muito contato com eles lá. E atuo aqui no Conselho Estadual dos Direitos Indígenas no Rio, CEDIND, e um movimento que começou em 2017, 2016, 2015, né, já com algumas pessoas que ocuparam o antigo museu. E de lá nós criamos esse conselho paritário, onde temos aldeados e temos indígenas em contexto urbano, organizado por instituições e movimentos, além da participação de governo do Estado, universidades, o UFRJ, a Unirio e outras instituições, que nos permitiu aproximar as aldeias, né, um total de 8 aldeias no estado, e além de segmentos que também são indígenas, que não têm vinculação, e aqui no Rio de Janeiro. Então, nessas visitas e reuniões, tanto aqui no contexto urbano, como também no contexto de aldeamento, nos fez ter um olhar mais próximo, até porque o conselho é novo, o conselho é de 2018. Então, nessas indas e vindas nas aldeias, eu me deparei com o cacique Acende Fogo, que hoje ele está com 101 anos, e nas reuniões, e depois eu resolvi filmá-lo, entrevistá-lo pessoalmente, né? Eu resolvi perguntar mais sobre a questão da cosmologia guarani, a luta deles em Conga para se estabelecer sobre o território, né? E ele me disse que ele já estava ali há alguns anos, ele migrou de vários lugares, e eu até achei engraçado, eu falei assim, eu vi que tem só um dizeres aqui em Araponga, dizendo que é aldeia, mas assim, aqui tudo é aberto, tudo é livre. Aí eu falei assim, eu vi que não tem cerca. Aí ele falou assim, mas para que cerca, né? A onça precisa circular, não tem que ter cerca, né? Então, aí eu comecei a perceber uma forte conexão com o ambiente, com o local, com a atmosfera local. Gostaria de escrever um artigo, né? Aí ele falou assim, ó, tá vendo aquela cerca lá? É de um fazendeiro lá. A gente já chegou aqui, ele já é antigo lá. Aí vieram aqui a FUNAI para delimitar o nosso espaço, que hoje eles têm autonomia em relação ao território que é demarcado. E a comissão perguntou: vocês querem que tire aquele branco de lá, que delimite aquele território como Guarani? Ele falou assim: não, 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 não. Eu não sou índio, eu sou Guarani. Aí, quer dizer, eu percebi que a questão era muito mais ampla, envolvia vários conceitos, conceito de ser, né? Outra figura emblemática que eu conheci foi o Miguel Benites, lá de Bracuí, ali em Paraty. Hoje ele faleceu esse ano, aos 121 anos. Então, esse trabalho, basicamente, foi em 2019 que eu tive lá. Então, ele colocou assim, né, num evento, o que significa esse código Itaximirim, né? Que os indígenas sempre respeitam o Juruá. E falando pelas palavras dele, ele disse: a gente, quando vai entrar na floresta, a gente, quando vai caminhar, a gente pede licença, respeita. Quem não nos respeita é Juruá. Tem uma saga que diz que os guaranis eles caminham sempre em busca de terras sem males, terras que sejam próprias para plantar o milho, a empinha, a batata doce, né, que são assim aqueles alimentos assim que o povo cultua, o feijão, né? A gente e os guaranis eles são migrantes, né? Ele é migrante por natureza, né? Então o DNA guarani é caminhar pelo mar. Então ele colocava, a gente entrava, se embrenhava pelas florestas. O território Puri, por exemplo, é de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Você imagine que os guaranis tinham um forte conhecimento dos territórios, né? Assim, de caminhar pelos territórios. E ele falou: hoje, se a gente passar por aqui, a gente caminhar por ali, né? Os brancos vai nos ver, vai nos dar tiro. Mesmo assim, a gente resiste. E essa resistência da questão da terra, a gente vai encontrar em Maricá, né?
Daci, que é uma pessoa que é um dos caciques lá, e tem a Jurema também, ele colocou, aqui sempre foi Rota Guarani. Aqui, nossos pais, nossos avós estão enterrados aqui, né? Tem cemitério indígena, né? Você chega em Rio Pequeno, por exemplo, a aldeia lá, eles também estão sofrendo toda sorte de pressão, né? Porque você tem os grandes empreendimentos, você tem pessoas de posse, você tem a questão do contexto urbano. Então, o fato deles reivindicarem a terra torna-se uma grande ameaça, né, para algumas pessoas, né? E saindo um pouco desse contexto e fazendo um contexto mais ampliado hoje na questão da terra, né? A palavra de ordem hoje é marco temporal, ou seja, né, os colonizadores passam uma ideia, né, o grupo da boiada, da madeira, do agronegócio, aí da mineração, esses grupos, eles não têm escrúpulos, né? Não existe crise climática, não existe... existe depredação, ou seja, o acúmulo de riquezas e por riquezas, quer dizer, é ter, posse, poder, né? É o ser, ter e poder, né? E, ao contrário, eu cheguei lá, por exemplo, em Rio Pequeno, o seu Demésio, que é o pajé cacique lá, e quando a gente chega lá, as pessoas se reúnem em grupo, lá à noite eles dançam, cantam, de manhã se tem algumas reuniões, às vezes até à noite senta aquela roda, todo mundo conversa, todo mundo bate papo, né? Essa coisa de que o branco tem como visão, né, de que tem muito cacique para pouco índio, né, dando uma referência que quem é índio manda, ou o cacique é quem manda, né? Que esse conceito cacique é um conceito ocidental de mundo, né? Uma visão ocidental para os guaranis e para outras etnias indígenas. O pajé que é a figura central, né? E hoje tem várias mulheres pajés, quer dizer, para você chegar a esse nível, você tem que ter uma forte conexão, né, com a natureza, com os animais, com o ambiente. Isso foi propiciando. E quando a gente ia começando esse trabalho, que redundou em depois um trabalho de pós-graduação em Ciências Sociais e Religião, então eu comecei a fazer pequenos resumos, as atas, burocracia, quem é que faz ata, quem não faz. Eu comecei a documentar, a relatar esses trabalhos de campo, né? Apareceu essa questão do evento internacional também, Viva a Língua Viva, do Museu Nacional, e aí eu mandei esse trabalho, né? E esse trabalho foi recepcionado, e aí eu fui mandando para várias instituições, para várias universidades, e tenho sido chamado para falar. Recebi até convite para lançar como livro, mas eu percebi que ainda falta muita coisa, falta eu fazer uma revisão no trabalho, e aí você tem que conciliar trabalho, né? O teu dia a dia, porque você chega nessas reuniões e a gente ficava 2, 3 dias, quando a gente ia para lá, a gente chegava lá na parte da tarde, armava uma hospedagem, ou ficava na aldeia, ou ficava num lugar próximo que a gente pudesse depois se reunir na aldeia, e ficava o dia todo discutindo. Aí no outro dia a gente ia lá, visitava, às vezes a gente fazia uma agenda e ficava um dia numa aldeia, depois ficar outro dia na outra aldeia, e depois retornar fazendo um trabalho de campo, né, visitando as aldeias em contexto, né, de aldeamento, e depois também fazendo reuniões aqui no Rio, né? E aí o pessoal dos aldeamentos vindo para o Rio de Janeiro, a gente trocando, né? E aí a coisa foi se lapidando. E aí depois eu resolvi fazer um trabalho de coletar essas, que está no texto Não Sou Índio, Sou Guarani, né? E aí eu tentei também buscar um fundamento teórico, né? Eu falei assim, um fundamento assim, político ou jurídico, né? Como é que e aí eu desse Não Sou Índio, Sou Guarani, eu acrescentei um subtítulo, né, que seria E a luta natural contra o Estado. Quer dizer, eu não sou índio, sou guarani, e a luta natural contra o Estado significa que as comunidades indígenas, andinas, né, ribeirinhas, né, elas são naturalmente contra o Estado, como nos disse Pierre de Castres,
porque elas não estão preocupadas com lucro, com posse, com bens, com materiais. Como diz também Pierre de Classes, em outras passagens dele, né? Todos nós somos, sem exceção, né? Depredadores, em grau maior ou em grau menor, né? Para a questão da poluição ambiental, né? Mas é diferente eu pegar uma árvore para fazer uma oca, ou de repente fazer uma lenha, né? Dessa visão dos madeireiros que vão lá, destroem. E a gente tem que observar, como diz o David Schopenhauer, né, em A Queda do Céu, um livro agora lançado com Bruce Albert, os chapiris, que são os encantados da floresta, mandou dizer para os brancos, né, para os Jurubá, que as nuvens de metais, né, ou de metal, quer dizer, essas fumaças, vão fazer o céu cair sobre nossas cabeças, né? Isso manda de um chapiri, que é um encantado da floresta, para nós brancos, né, ou ocidentais, né? Então, esse trabalho tentou reunir, né, o chamado ativismo militante, né? Ou seja, está no protagonismo, está construindo, está se inserindo, né? Não só recortando coisas de jornais, recortando coisas de livro, né? Mas está em loco, está discutindo, está traduzindo. Aí, desse trabalho, Não Sou Índio, Sou Guarani, eu escrevi A Educação Indígena no Caminho da Onça, que foi assim, pequenas partes que eu peguei desse texto do Não Sou Índio e remontei para uma outra lógica sobre a questão da educação, que também está dentro do texto Não Sou Índio, Sou Guarani, né? Que a gente chega lá em Maricá, o cacique, pajé cacique, né, o Daci e agora a cacique Jurema, ele vai dizer, aquilo é uma lata, colocaram um container lá para as crianças lá. Mas o que é importante sobre essa questão da delimitação do espaço, né, dos territórios, né, que estão dentro do trabalho? Porque a prefeitura em Maricá ela já estabelece uma boa relação, né, com as duas aldeias, São José do Ibaçaí e lá de Maricá, a Mata Verde Bonita. Os professores iam lá, a prefeitura de Maricá tem uma integração com as aldeias em termos de alimentação, a escola, né? Há problemas sérios sobre essa questão da escola, da repetência, né? Porque não só repetência, porque os guaranis, como tem idioma próprio, como tem toda uma cultura própria, né? Não basta você botar uma escola ocidentalizada, esses moldes de escolas que nós estamos acostumados. A escola lá tem que ser diferente, né? As crianças, aos 12 anos, elas já são adultas para tomar posições, debaterem assuntos, né? É um outro conceito de mundo. Então, eu estou aqui falando sobre as plantas, sobre sobre as rezas, né? Sobre várias coisas, sobre a dança, o Shondaro, né? E eles são muito de ouvir os tiramões, que é os mais velhos falarem, né? Então, essa estrutura ocidentalizada não está preparada para ouvir esse povo. Não, eu mando, você obedece. Esse processo hierárquico que você está numa sala, um lá na frente, vomita e as pessoas decoram, falam, né? Esse conceito ocidental se defronta frontalmente com os guaranis, com os pataxós, né? Os pataxós também, vindo lá da Bahia, eu faço um relato sobre esse trabalho, eles ocuparam as margens ali, Iriri, né, em Paraty, e eles mesmos construíram a escola deles, né? Nós tivemos uma reunião lá, onde eles falavam que estavam precisando com material, aí a prefeitura falou que poderia doar um material, porque, na verdade, os guaranis já têm uma grande educação, né? E hoje, as próprias universidades, algumas universidades, já reconhecem, né, o valor dos pajés, dos griots, das pessoas que têm uma cultura, né, plena, elevada, né? As crianças, até os 7 anos, ela aprende tudo do Guarani, né? A nossa escola formal, teoricamente, né, as crianças viriam aos 7 anos, né? Então, há problemas os mais variados, né? Eles têm escolas, né? Em Bracuí, então eles reivindicam algumas questões, por exemplo, as escolas ela tem uma extensão de outras escolas, né? Porque há problema também de transporte,
né? Então, nessa questão, o que a gente percebe, né? A necessidade de ter professores bilíngues, né, que também conheçam, a contratação de professores guaranis e também pataxós, que conheçam pelo menos o dialético, a, o apoio a essas pessoas para que elas consigam preparar seus jovens, né, para entrar na universidade, que esses jovens possam dar um retorno à aldeia, né? Então, esse trabalho, conjunto de relatos, tanto no contexto urbano, aí eu falo da aldeia vertical também, eu falo aqui da aldeia Maracanã, como é que começou essa articulação. Aqui, por exemplo, o pessoal de lá, eles foram para o conjunto Zequete, aqui no Estácio, que era um conjunto habitacional, em que eles foram absorvidos uma média de 20 famílias de indígenas de mais diferentes etnias que ali estão, e eles consideraram uma oca urbana, né? Então, você tem problemas sérios no contexto urbano, como, por exemplo, tem vários indígenas morando em favela, né? Morando nas periferias. Temos também no asfalto, também, né? Mas é um povo que é invisível, mas nós estamos num momento de grande mudança nesse país, né? Então, a questão da terra, o aquecimento global é uma questão que está na pauta do dia hoje na COP26, né? Que está aí com várias figuras importantes da política brasileira, um presidente que joga contra, né, a autonomia dos povos quilombolas e indígenas, né? E aí voltando a essa questão do marco temporal, que tenta estabelecer que indígena é aquele que estava no território antes da Constituição de 88, que é uma aberração, isso aí. Então, concluindo, né, o trabalho, o Não Sou Índio, Eu Sou Guarani, é uma questão também de identidade, né? É uma questão de dizer, olha, eu sou Pataxó, eu sou Krenak, né? E a gente ter a humildade de valorizar o nosso saber, a nossa cultura ancestral, né? E a gente tem muito que aprender com os povos ameríndios, né? Então, nós temos várias etnias atuando, puris, guaranis. Isso é legal porque dá uma diversidade ao mesmo tempo, uma unidade de lutas, né? Porque são muitos, cada povo tem seu modo de ver a vida, a sua visão cosmológica. E nós sabemos que isso tudo é produto de quê, né? Da conquista, né? Desses povos que vieram para cá, achando que estava indo para a China, que chegaram no território aqui, e essa visão cristã de mundo, tentando impor um padrão de vida, né? Chamada vida civilizatória. Quer dizer, o que é essa vida civilizatória? Você não é ninguém, né? E nesse momento de disputa, né? Quem é pardo, quem não é pardo, quem é negro, quem não é negro, né? Quem é branco, quem não é branco, né? Respeitar a identidade, respeitar os valores culturais é um ato elevado, né? Então, o Não Sou Índio, Sou Guarani é um trabalho que começou de forma empírica, começou de forma voluntária, mas que eu pretendo dar um desfecho. Eu mandei para o Congresso, né? E o resumo foi aprovado,